Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você puder, ativa o sininho, se inscreve, compartilha. Se esse conteúdo fez sentido para você, tem sido bênção para sua vida, compartilha então para os teus amigos, para os teus familiares. Bom, eu sou Mônica Schmidt e hoje eu quero conversar com vocês um assunto um pouco assim, pessoal. Mas eu acho que é legal quando a gente conversa sobre coisas que são da gente, coisas que vêm, lições que a gente aprendeu, que são da gente, que vêm da gente. A gente tem muito mais propriedade para falar, não é mesmo? Então, claro, que a gente pode usar exemplos de outras pessoas, mas eu gosto muito de usar o meu exemplo e falar um pouco sobre mim. Eu quero conversar com você sobre um assunto um pouco diferente, né, da minha vida pessoal. Durante o meu crescimento, na minha fase de crescimento ali, eu tinha um costume, né, entre aspas, de sentar um pouco diferente, um pouquinho mais tortinha para um lado, um pouquinho mais tortinha para o outro. Eu ficava muito assim, né, com os braços assim apoiados os cotovelos apoiados nas pernas, assim, né, muitas vezes me sentava assim. Bom, isso tem a ver com algumas outras coisas que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, mas o que acontece? Por eu sentar muito assim, muitas vezes a minha mãe dizia: "Filha, corrige a tua postura, senta melhor, assim não tá legal e tal, vai machucar tuas costas". Ok. E eu fui crescendo e realmente eu comecei a perceber bem ali na fase de crescimento, aquele estirão que a gente dá dos 12 aos 15, que a minha coluna, né, a minha coluna vertebral, essa osso que tem grande aqui no meio, né, ele não era normal, né, ele não era igual, aos das minhas colegas, das minhas amigas, né, porque nessa fase a gente que tem amigas, né, meninas, tem muito esse costume de se trocar juntas e tal, de perceber as mudanças do corpo, enfim. Então eu começava a perceber que a minha coluna não era igual à coluna das minhas amigas, ou da minha mãe, ou dos meus irmãos. E eu comecei a ver que realmente minha coluna ela era diferente. Eu colocava uma roupa, e aí aqui ficava um pouquinho eh, caindo, né? A alça do sutiã, quando a gente é mulher, enfim. Caía aqui a alça do sutiã, tinha que ajeitar. E eu notava que eu estava sempre assim, né? Tortinha. E as pessoas às vezes diziam, né, as pessoas mais próximas: "Nossa, como tu anda tortinha, corrige a tua postura e tal". E eu começava por mais que eu tentasse me alinhar, sim, na minha postura, eu via que eu não estava legal, tinha alguma coisa que estava errada. E aí culpava uma mochila que estava pesada ou pesos que eu carregava e assim. E em um determinado momento, uma pessoa da minha família, né, muito próxima, ela disse: "Olha, realmente tem alguma coisa aqui nas tuas costas que não tá legal". Enfim, fui ao ortopedista e com 15 anos eu tive um diagnóstico de escoliose. Bom, o que que é escoliose? Escoliose é uma deformidade, né, na coluna, né, na coluna vertebral. Então a coluna é como se fosse uma arvorezinha, né. A minha coluna ela foi crescendo e foi se desenvolvendo de uma forma não, ok, ele não linear, não nos padrões da coluna normal, né, ela foi se desviando, então é um desvio na coluna. Tem escoliose, tem cifose, tem lordose, que são outras malformações ali na coluna que geralmente fazem com que a coluna fique torta, né, vamos dizer assim. E tive esse diagnóstico e a minha escoliose estava muito avançada mesmo. Era um caso, assim, cirúrgico, né. Então o que que o médico disse: "Olha, nós vamos tentar colocar um aparelho, né, que era um colete que vinha daqui de baixo, aqui do pescoço, até abaixo do quadril". É uma coisa bem complicada de ser usada, eu vou deixar de repente aqui uma fotinho para vocês verem. Então vocês imaginem, eu no auge da minha adolescência, né, 15 anos, me descobrindo enquanto menina, aquelas trocas, né, que acontecem ali no corpo da gente, percebendo a minha autoestima, que estilo que eu ia ser, né, em plena adolescência, tive esse diagnóstico, né, de escoliose e tive que usar esse aparelho, né, para coluna. Eu me lembro que minha família tinha muito pouco recurso da época, e era um aparelho, assim, muito caro. E a gente fez uma ação entre amigos e tal, para conseguir comprar esse aparelho. Enfim, então com 15 anos eu tive que usar esse aparelho, né, a partir dos 15 anos. E o médico falou que eu deveria de usar esse aparelho até ali, fase do crescimento, 20 anos, eu usei até tipo 21, 22, e ali foi mais esporádico.
mas eu tinha que usar esse aparelho até mesmo para dormir. Gente, como é que eu vou dormir com isso aqui, né? Então, esse período da minha vida foi um período muito traumático, né? Porque você imagina, uma moça, né? Dos 15 aos 20, né? Tendo que usar um aparelho. Então, as pessoas me olhavam na rua, né? As pessoas, às vezes, sei lá, sentavam do meu lado no ponto de ônibus, enfim, e aí ficavam me olhando, ficavam achando, de repente, que eu tinha uma questão intelectual, mental, né? Associavam, né, o físico a uma coisa mental. Então, era bem complicado. Eu tinha poucos amigos, né? Já era uma menina mais retraída diante de algumas coisas que me aconteceram e eu ainda não tinha conseguido ressignificar, entender, perceber. Então, isso mexeu muito com a minha autoestima, né? Então, se passaram ali os anos, em algum momento eu conseguia tirar um pouco ele, né? Dormia, enfim, com um aparelho. Em alguns momentos eu ficava sem esse aparelho e tal. E isso foi até ali os 20, 21 anos, onde realmente eu não quis mais usar. Eu percebi que eu já não estava mais crescendo e realmente, com o perdão da palavra, eu enchi o saco de ter que usar aquilo, né? Era muito complicado, era muito difícil. Então foram anos assim muito complicados da minha vida, onde mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito comigo enquanto pessoa, né? Então é muito interessante porque a gente consegue perceber que às vezes a nossa autoestima ela pode ser abalada por questões grandes, por questões muito complexas e por questões que parecem pequenas, né? Então, eu acredito que no meu caso era algo assim bem importante, né? Que eu estava passando e que eu não sei se você que está ouvindo aí, que buscou esse vídeo ou que caiu nesse vídeo, passou pela escoliose, teve que usar esse colete chamado Milwaukee, é o nome desse colete. Em que fase da vida você teve que usar? Provavelmente se você teve que usar esse colete foi ali da fase da adolescência, foi na fase do crescimento, tá? Então você pode aí compartilhar comigo como é que foi para você. Mas para mim foi muito difícil. Então eu já carregava complexos da minha infância, do início da adolescência e tive que enfrentar mais essa. Foi um período muito difícil, mexeu muito com a minha autoestima. Já eu era uma pessoa que eu não tinha muita vontade de estudar, não achava que eu seria alguém na vida, e não que estudo faça aí de ser alguém na vida, mas porque quando alguém vai se identificar, depois do nome, geralmente o que a gente fala, eu sou estudante de tal coisa, eu sou professora, eu sou empregada, eu sou mecânico, né? Então a gente se apresenta já, o nosso segundo nome é a nossa profissão, né? Então eu achava que eu nem ia ter condições de ser alguém, né? Que também na parte afetiva que ninguém ia olhar pra mim, né? E de fato, assim, poucas pessoas olhavam pra mim no tempo da adolescência, quando eu estava usando aquele aparelho, né? Então isso mexeu comigo, assim, de todas as formas. Mas o que eu quero te dizer é que eu superei, né? É que mesmo ali naquele período, tinham dias que eu ficava, assim, mais chateada, mais triste, sabe? Mais questionadora da vida, questionadora do porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Em momentos eu estava mais otimista, mais feliz, mais grata a Deus por estar viva, por estar passando por um problema que era superável, que iria passar, né? Comecei a perceber também como era bom eu estar usando aquele aparelho, porque afinal de contas ele ia impedir que eu precisasse fazer uma cirurgia, porque o meu caso era cirúrgico, né? Diante do que estava acontecendo ali, diante do quanto se agravou esse meu problema de coluna. Então as coisas foram se ajustando, né? Depois de um tempo eu não precisei mais usar esse aparelho. Então isso é muito, muito legal a gente pensar, porque existem áreas da nossa vida que elas nos tocam de uma forma diferente, né? Existem áreas da nossa vida que elas são um diferencial e que se eu hoje conversar com alguém, se eu hoje me apresentar, você vai ver alguma coisa aí no meu canal, você vai ver na minha rede social, você vai ver nos podcasts que a gente faz, você vai ver, de repente, nas mentorias que a gente dá, enfim. Você vai dizer, nossa, mas que legal, né? Poxa, a Mônica é uma pessoa que fala bem e tal, tem uma autoestima boa e tal. Não tô dizendo que eu fale bem, eu tô dizendo que eu tenha uma autoestima tão boa assim, mas, né? Você vai dizer, poxa, mas que legal, né? Olha só. Deve ter tido né? Um lar funcional e uma adolescência tranquila, enfim. Mas não foi bem assim. Eu tive minha adolescência atravessada por muitas questões da minha saúde e essa escoliose.
que eu ainda tenho, né? Tenho os graus ainda, se eu não me engano, eu devo ter em torno de 28, 30 graus, que é bem importante, né? Bem importante. Melhorou muito com quiropraxia, né? Até se você tá vendo esse vídeo por isso, a quiropraxia me ajudou muito, 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 assim. Nossa, pra mim foi um divisor de águas. Para algumas pessoas não funciona tanto. Fisioterapia fiz durante um tempo, né? Tem outras técnicas aí de NPG, enfim. Aquilo que for melhor para você, que der mais certo para você, eu quero te incentivar a fazer. Hoje, então, eu tenho uma vida, digamos que tranquila, né? Vamos dizer assim, normal, né? Com poucos impedimentos. Desenvolvi hernia de disco, né? Por causa da escoliose. Então, tem 2 hernias de disco na lombar, ali, que às vezes me machucam bastante, né? Mas qual que é o lado bom de tudo isso, né? Eu tirei muitos aprendizados dessa minha vivência com a escoliose, né? E até hoje eu tiro muitos aprendizados com relação a isso. Então, existem problemas na nossa vida que eles não vão ser sanados por completo. Existem situações na nossa vida que eles não vão ser sanados por completo, que a gente vai ter que aprender a conviver com desconforto, com alguma dor, né? Física, emocional, em algum momento. Então, eu quero te incentivar a buscar ajuda, né? Se você, de repente, tá com um filho aí, tá com um adolescente em casa que você tá vendo que tá andando mais encurvado, né? Que não tá se sentando direito, às vezes não é que não tá se sentando, é porque a coluna ali tá começando a ir para um lado que não tá correto, né? Então, existe uma porcentagem bem importante, né? De pessoas que vão desenvolvendo seu crescimento ali, adolescentes, pré-adolescentes, que a gente começa a perceber os problemas de coluna logo ali no início, né? Então, compartilhe esse vídeo. Se for importante para você, curte esse vídeo. Se você tem escoliose, oh meu Deus, às vezes partilha de algo parecido. Então, deixe teu comentário. Me conta como é que foi a tua experiência. Chegou a usar o Milwaukee? Chegou a fazer cirurgias? Eu sei que aqui na minha cidade, onde eu moro aqui, em torno de 83 mil habitantes, 80 mil habitantes por aí. Eu conheço 2 pessoas que usaram o aparelho Milwaukee. Então, assim, é bem raro, assim, né? Não é uma coisa muito comum. Então, se você usou, compartilhe aí como é que foi a tua experiência, né? Como é que você lidou. Se você tá tendo que usar esse aparelho, se você vai ter que fazer uma cirurgia, se você tá conseguindo corrigir com fisioterapia, com RPG, com quiropraxia, me conta aí como é que tá sendo pra ti, tá? Porque os teus comentários aí vão ser legais pra gente poder trocar experiência. De repente, você com certeza vai conseguir ajudar alguém que tá buscando mais informação nesse vídeo, tá bom? Te inscreve no canal, curte, compartilha e vê os vídeos que a gente tem. A gente fala sobre família, fala sobre dependência química, fala sobre, enfim, assuntos importantes e relevantes e que com certeza vão ser bem simpáticos, tá bom? Um abraço.